Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje o segundo dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Agora pela manhã, receberemos o assistente social Dr. Antônio Diogo Caus Oliveira Filho, o teólogo professor Esdras Emanuel Lins Maia e o psicólogo Dr. Fernando Hugo Portela Pimentel. Iniciaremos com o professor Antônio Diego Caus Oliveira Filho com a palestra O Luto Invisibilizado em Mulheres que Entregam um Filho para a Adoção. Com a palavra, professor Diogo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro seminário sobre perdas e lutos, que nós vamos trabalhar com vocês hoje uma temática muito bacana, bem diferente, que é perda e luto na adoção, ok? Meu nome é Diogo Caus, eu sou assistente social, mestre em sociologia e doutor em sociologia, e neste momento em que está sendo gravado este vídeo, sou assistente social do Cadastro de Adoção de Fortaleza, tá? Tenho aí uma certa trajetória dentro do campo da adoção e vou abordar com vocês esse tema de uma maneira muito leve, tá? Vou tentar correlacionar um pouco dessa minha história, dessa minha trajetória dentro do campo da adoção com o tema do luto e o tema relacionado às perdas nesse contexto, tudo bem? Então, falar sobre luto e falar sobre adoção é um processo que se torna cada vez mais importante, haja vista o contingente de novas leis e diretrizes que têm sido construídas sobre a adoção no Brasil nos últimos anos, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente até os dias atuais, a adoção foi o instituto que mais mudou dentro da lei, porque existe uma tentativa, vamos dizer assim, de modificar a realidade brasileira no sentido da adoção e tornar essa adoção mais fácil, menos burocrática e garantir que crianças tenham suas famílias, tá? A grande questão ou o grande entrave que se põe a isso é porque existe um contexto social, jurídico, institucional muito complexo e também muito desconhecido. Dentre esse ponto, acredito eu que inclusive o luto que as mães biológicas sofrem na entrega da adoção e o mito que existe, ou os vários mitos que existem sobre a prática da entrega de crianças, um dos grandes entraves para que o processo de adoção ocorra a contento no nosso país, tá? Mas em primeiro lugar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a minha própria história de vida e como isso se conecta, sobretudo, com a ideia do luto, certo? Eu sou filho adotivo, tá? E tive o contato, ou conheci a minha mãe biológica, praticamente há uns 4 anos atrás, quando eu tinha por volta dos 30 anos, certo? Esse processo foi, assim, uma série de coincidências que fizeram com que eu chegasse, eu conhecesse a minha mãe biológica. No momento que eu a conheci, foi muito interessante, porque na hora que eu adentrei lá a casa dela, haviam várias fotos minhas que ela tinha retirado do Facebook, que ela tinha colocado espalhadas pela casa. E eu, durante esse período de tempo, que tive uma adoção bem concretizada, que construí bons vínculos na minha família adotiva, nunca tive a curiosidade, por exemplo, de conhecer a minha mãe biológica, de ir atrás de me aprofundar nessa história. Mas ela tinha. Essa diferença que é vista no meu caso, ela pode ser explicada por muitos fatores. Mas o principal deles, pessoal, está na invisibilidade social, jurídica e institucional que mulheres que entregam crianças no Brasil passam. E vejam que, até agora, eu não utilizei em nenhum momento o termo abandono. Por que eu não utilizei o termo abandono? E aí eu já vou jogar a primeira referência aí para os que gostam de leitura. Na década de 80, finalzinho da década de 80, início dos anos 90, foi escrito um livro chamado Mães Abandonadas, certo? Da Maria Antônia Pisano Mota. E esse livro, ele é um livro que ele trabalha pela primeira vez, vamos dizer assim, o ponto de vista das mulheres que entregam crianças em adoção. E o nome é Mães Abandonadas justamente porque o perfil da mulher que entrega seu filho em adoção no Brasil, ele é de uma mulher em condição de pobreza, ele é de uma mulher que não tem apoio de marido, não tem apoio de família, e que ela se vê ali na situação da gravidez, e naquele momento ela se encontra em profundo desespero.
A ausência de um apoio relacionado a essa mulher é, em grande parte, uma das grandes razões de existirem práticas que até hoje acontecem no nosso dia a dia, vamos dizer assim, de mulheres que colocam filhos em latas de lixo, de mulheres que, inclusive, que cometem infanticídio. Então, a ausência de um apoio inicial, certo, é trazida pela Pisano Mota, pela autora do livro, como um dos grandes pontos para que essas mulheres realizem os processos de entrega. E aí ela faz um contraponto e ela não gosta de utilizar o termo abandono, porque o termo abandono, ele carrega sobre si uma visão pejorativa dessa mulher, certo? Essa visão pejorativa, ela parte do princípio de que se a mulher engravida e ela não quer ter aquela criança, ela é de imediato já considerada pela sociedade como um monstro, uma mãe desnaturada, né? Uma pessoa que não é digna de convívio societário, tá? Então, da onde é que vem essa ideia? Da onde é que se constroem esses imaginários sociais que são tão pesados sobre essas mulheres? Esse é um ponto de partida que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, é importante que nós compreendamos, certo? O que, para mim, pelo menos do ponto de vista teórico, é a grande chave analítica para a gente compreender a entrega de crianças, certo? E a visão que se constrói sobre essas mulheres, que é o mito do amor materno. Se você for procurar a história do desenvolvimento da infância no mundo, você vai ver que existe uma certa concordância entre os autores de que até meados aí do século XVIII, século XIX, você não vai encontrar um forte sentimento de infância na sociedade, sobretudo nas classes médias e altas. A criança, nesse primeiro momento, ela é vista como um estorvo, certo? Como algo que atrapalha mais do que ajuda a vida dos adultos. É daí que se constrói uma perspectiva societária baseada no adultocentrismo, ou seja, o adulto acima de tudo. A criança, inclusive, ela era, nas classes médias altas e nas classes altas, sobretudo europeias, tão considerado um estorvo que os 10 primeiros anos de vida das crianças, eles eram destinados, vamos dizer assim, ao ostracismo. Então a criança era levada para amas de leite, para os interiores, muitas delas morriam. As taxas de mortalidade infantil desse período eram imensas, mas elas não eram imensas só pela ausência de um pensamento sanitário. Elas não eram imensas só porque não havia ainda um desenvolvimento da saúde ou da ciência nesse momento, mas, sobretudo, porque não havia o sentimento de cuidado. Então, o sentimento de cuidado com a infância, ele foi sendo construído na história da sociedade. E ele foi sendo construído a partir de discursos, sobretudo da área médica, da área social, que eles vão tentar evitar que esse grande, vamos dizer assim, contingente de crianças que morriam nessa época não sofressem mais com essa realidade. Então, para evitar de forma muito grande esse contingente de mortalidade infantil muito alto, esses discursos foram sendo produzidos no sentido de dizer, olha, a boa mãe é a que cria, que a criança deve mamar do leite materno de sua própria mãe. Todo esse conjunto de expressões, todo esse conjunto de entendimentos do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, né, ao qual aqui eu me baseio para trazer para vocês essa reflexão, ele foi sendo construído ali século XVIII, século XIX. E a partir do momento em que ele ganha força a ideia de intimidade, a ideia de maternidade, e com isso o que nós vamos chamar aqui de mito do amor materno, certo? E o que é o mito do amor materno? É a ideia de que toda mulher, por nascer em tese com um componente biológico que lhe caracteriza a capacidade de ser mãe, ela também terá o sentimento afetivo de ser mãe, certo? Essa percepção, ela orienta a nossa sociedade, principalmente a partir do final do século XVIII, início do século XIX, e ela até hoje, vamos dizer assim, não saiu de moda, né? Até hoje, os imaginários sociais, eles ainda são muito presentes no sentido de construir uma visão sobre o mito do amor materno. Então, toda mulher quer ser mãe.
Se toda mulher quer ser mãe, que mulher é essa que não deseja maternidade? Que mulher é essa que tem um filho e não deseja ter esse filho? Que mulher é essa que, ao engravidar e decidir levar a gestação até o final, ela simplesmente entrega essa criança, ela não assume essa criança? Essa é uma mulher desnaturada. Essa percepção que existe sobre o que é o mito do amor materno, ela permeia o imaginário de todos. E aí eu vou falar para vocês uma cadeia de atores sociais que esses imaginários estão presentes. Esse imaginário está presente, em primeiro lugar, na mulher que entrega. Porque a mulher que entrega o filho, ela também sente a culpa. Ela sente essa culpa muito forte de que toda a sociedade coloca a criança como o sentido da vida familiar e como é que ela está abdicando deste grande sonho de todos, que seria ter uma criança. Então, essa mulher, ela já carrega uma culpa inerente a ela mesma. Algo que é tão difícil de ser verbalizado que faz com que várias mulheres coloquem os seus filhos na latas de lixo, que coloquem em rios, que, enfim, que produzam inclusive situações de assassinatos de crianças. Essa dimensão inicial da culpa não verbalizada é o primeiro ponto que é muito importante que a gente compreenda sobre o luto na adoção. O luto na adoção, ele é virtualmente proibido a essas mulheres. Por que ele é proibido a essas mulheres? Porque, ora, por que eu vou ter luto se eu estou entregando a criança? Não é verdade? Então, se eu estou entregando a criança, não deveria nem ter luto nisso. Ela está se livrando de um fardo. Mas mais do que se livrar de um fardo, o que o livro Mães Abandonadas traz e que acaba sendo uma realidade até os dias de hoje, é o fato de que essas mulheres que entregam, elas não saem ilesas desse processo, certo? Na verdade, essa entrega ou esse abandono, e aí eu espero que vocês tenham conseguido compreender o porquê que eu evito tanto utilizar o termo abandono, essa entrega, ela muitas vezes deixa marcas muito profundas nessas mulheres, difíceis de serem verbalizadas, que não encontram apoio, elas encontram julgamento. E esse julgamento, pessoal, ele não é um julgamento só da família dessa mulher, ele não é um julgamento só da sociedade num termo abstrato, ele é um julgamento também dos profissionais. Então, muitas vezes, você que é profissional da saúde, certo? Que não compreende o que é esse processo de entrega, que não entende as razões que estão por trás na vida familiar daquela mulher e que também enquanto uma pessoa inserida na sociedade, também possui as mesmas simbologias, a mesma compreensão sobre o mito do amor materno, você também pode efetuar esse tipo de julgamento até mesmo no seu espaço de trabalho. Então, são muito comuns casos de mulheres que procuram serviços de saúde, que desejam entregar a criança e que elas simplesmente são tratadas como pessoas desnaturadas, são tratadas com violência que não estou falando no sentido físico, mas a violência psicológica, a violência simbólica, a violência institucional. São 3 tipos de violências que essas mulheres sofrem, certo? Então, a ausência desse acolhimento nos profissionais, dessa sensibilidade para entender que o mito do amor materno é um mito. E ele é um mito porque ele foi construído ao longo da história. Nem todas as mulheres desejam ser mães e nem todas as mulheres que, por diversas razões, engravidam, desejam efetivamente conviver com essa criança uma vez que finda-se, vamos dizer assim, o período da gestação, ok? Então, esse primeiro momento, essa primeira fala sobre essa questão é muito importante. Esse luto dessa mãe biológica, ele é um luto, muitas vezes, que ele tem que ser enterrado. Ele é um luto que não pode ser verbalizado. Ele é um luto que ele não encontra espaço para ser discutido e que ele não encontra acolhimento. E quando você puxa isso para a classe social ao qual a grande parte dessas mulheres se encontra, aí você tem uma questão que ela é potencializada
haja visto o fato de que grande parte das mulheres em condição de pobreza não tem acesso, vamos dizer assim, a serviços de psicologia, a uma terapia. Então, esse momento torna-se, a vida dessas mulheres é muito invisibilizada, principalmente porque o foco é a criança, sempre é a criança. E aqui não estou dizendo que não há de se ter uma preocupação com a criança, mas essas mulheres que são invisibilizadas no seu luto, na sua discussão a respeito do que sentem com esse processo e do que levou elas até realizar essa entrega, também sofre, tá, pessoal? Porque ela repete esse fato. Então, dentro do meu trabalho, no cadastro de adoção, é muito comum a gente escutar que é a terceira, quarta gestação daquela mulher que entrega uma criança. E é interessante como às vezes até os profissionais, eles repetem isso com muita naturalidade. Olha aí, de novo, mais uma vez, vale aquela mulher estar entregando novamente a criança? E essas percepções, às vezes, são ditas para o próprio usuário, para a própria mulher. Isso faz uma nova violência com ela, e isso acaba dificultando, sobretudo, para que essa mulher possa novamente pensar em outros caminhos para a vida dela. Certo? Então, primeiro ponto sobre o luto na adoção é entender que o luto inicial perpassa essas mães biológicas que vêm em condição de pobreza, que não têm qualquer tipo de apoio institucional do Estado, não tem apoio familiar, não tem apoio do companheiro e que acabam por tomar a decisão de não permanecer junto com seu filho. Algumas não possuem realmente o amor materno ao qual a sociedade constrói como sendo compulsório, já outras até possuem esse desejo, mas elas se veem tendo que fazer essa entrega. Muitas vezes, o ato de entregar uma criança, por essas mulheres, é um ato de muita coragem. Coragem de enfrentar uma determinada sociedade que a culpabiliza, sobretudo, e ainda assim conseguir tomar a melhor decisão em tese para que aquela criança possa ter uma nova família, no caso, pela via adotiva, tá? E aí, pessoal, por que isso é tão importante? Esse é um assunto pouco falado, pouco discutido, porque ele atinge pontos da nossa emoção que são muito fortes, que estão muito presentes na própria nossa constituição familiar. Nós somos acostumados a ver sempre a infância, né, como uma grande bênção, a gravidez como uma grande bênção. Então, essa dimensão, ela também está ligada muito forte a uma dimensão religiosa, ela também está ligada a um imaginário social do que é família, certo? Eu hoje trabalho não tanto com as mães biológicas, mas eu trabalho muito com as pretendentes à adoção e os pretendentes à adoção. E são pretendentes que existe uma questão que eu percebo em todos eles, ou pelo menos em grande parte, né, dos pretendentes à adoção, que é o sentimento de um certo vazio na vida pela ausência da criança. Parece que só há família quando chega uma criança dentro de casa. Então, muitos pretendentes me dizem assim, mas por que você quer? Eu pergunto, né? Qual o seu interesse em buscar adoção? E aí o pretendente à adoção me fala, bom, porque eu quero constituir família. Ah, porque eu quero concretizar minha família. Bom, estou eu e a minha esposa já há muito tempo juntos e nós precisamos de uma família. Eu escutei de uma pretendente uma vez, e essa fala achei muito interessante para você pensar, raciocinar em cima, que ela disse o seguinte para mim, Diogo, todas as minhas irmãs, elas têm filhos já, menos eu. E aí eu fiquei muito curioso para entender se realmente ela quer ter uma criança ou se toda a sociedade é tão constitutiva do que é ou da necessidade compulsória de ter um filho que ela se sente nessa mesma obrigação, certo? Então ela se sente na obrigação de ter uma criança para que ela se sinta parte daquela sociedade, para que ela se sinta família, porque as reuniões de família sempre têm aquelas crianças. Mas essa também é uma percepção de classe, porque quando você vai para a periferia, muitas dessas mães
já tem uma enorme dificuldade de dar conta da vida a cada criança que surge novamente no seio familiar. Então, às vezes, a criança ela é esperada, mas os problemas que ela traz também são muito grandes para aquela ou para aquele conjunto familiar, certo? E aí, o que isso tem a ver com nós profissionais, certo? Então, se você é um profissional, se você é um assistente social, se você é uma enfermeira, se você é uma psicóloga que trabalha dentro de um espaço da saúde, que tem acesso a mulheres grávidas, é muito importante que você entenda que em 2017, a Lei 3.509 de 2017, ela traz a possibilidade de que aquela mulher que se encontra grávida, ela possa optar, caso deseje, por entregar essa criança logo ao nascimento. O nome disso é entrega voluntária, certo? A lei construiu isso e na lei é colocado que ela pode fazer essa entrega, sem constrangimento, certo? E 2, a partir de uma garantia de sigilo. Então, essa mulher tem um sigilo que ela deseja entregar, ela tem a garantia de que ela vai ser assistida por um psicólogo ou por uma psicóloga ou por um conjunto profissional do Poder Judiciário, e ela ainda tem também a garantia de que ela pode existir depois de um período de tempo, certo? Então, isso está hoje na lei. É importante que você saiba para que essa mulher seja acolhida. Porque, para mim, a grande dificuldade que se existe no trabalho direto com o público não é a compreensão só da lei, mas é a construção da sensibilidade junto ao profissional para o acolhimento dessas pessoas, para acolher essa mãe biológica e, ao acolhê-la, saber compreender, saber entender o que está levando até aquele processo e conduzir em conjunto com ela uma decisão consciente dessa mulher. Consciente em que sentido? No sentido de que realmente ela não deseja aquela criança. Mas, Diogo, então você está querendo dizer que apenas mulheres pobres e por questão de pobreza entregam e desistem de crianças? Claro que não. Vou dar um exemplo para vocês. A entrega voluntária permite, por exemplo, eu tive um contato com uma situação dessa de uma criança que foi encaminhada para adoção e que a mãe biológica dela era uma menina de 17 anos, que os familiares eram do interior, ela tinha uma classe social mais ou menos elevada, e aí ela veio para Fortaleza e ficou um tempo morando em Fortaleza, engravidou, e ela soube que estava grávida em janeiro. Geralmente ela passava 6 meses, voltava para o interior dela para passar só as férias e voltava para continuar os estudos. E ela morava só, dividia apartamento com a colega. E ela simplesmente leu sobre a lei, aprendeu que a lei poderia garantir ela a entrega, e ela conseguiu, veja só, por conta do sigilo profissional, ter toda a gestação, ter a criança, entregar a criança, retornar para sua residência sem que os pais, por exemplo, não soubessem. E a lei garante a ela essa autonomia, já que ela é a mãe. E o pai também concordava. Então, esse processo, ele nos coloca diante de outras dimensões também, que não apenas a pobreza que levam, vamos dizer assim, a essa entrega da criança. Mas o que é importante aqui de se entender é que o profissional, que ele consegue construir uma sensibilidade a partir da dimensão da compreensão de que o mito do amor materno não deve ser colocado como um ideal, ele pode fazer um bom acolhimento dessa mulher, ele pode escutar as dores dessa mulher, ele pode construir com essa mulher um significado e fazer com que essa criança tenha a proteção que ela precisa ao seu nascimento. Inclusive, se essa mulher, por exemplo, desistir de entregar e desistir de ficar com essa criança. E aí a gente tem visões, e eu como alguém da área adotiva me coloco super... Sempre que eu entro nas discussões, eu bato mesmo, vou até o final quando a gente trabalha com isso. Existem visões sobre a adoção que elas são muito estigmatizadas. Então, hoje no país, nós temos cerca de 30 a 40 mil crianças que vivem em instituições de acolhimento, certo? Essas crianças que vivem em instituições de acolhimento, em sua grande parte, não se encontram para adoção. A lei adotiva, certo? Para defender essa família biológica que muitas vezes ou está em condição de pobreza
ou é perpassada pela pobreza em diversos níveis, e aí, pessoal, é entender, aí vai um pouco mais o assistente social agora, que pobreza não é só a ausência de dinheiro, não é só a condição financeira, mas a pobreza também é a ausência de acesso. Acesso a, vamos dizer assim, condições dignas de vida, a um atendimento pré-natal de qualidade, a falta de acesso a uma família, né, que ofereça suporte à educação. Então, tudo isso relaciona-se para a construção de uma situação de classe, certo? Então, pensar sobre pobreza é pensar também de outras questões que perpassam a pobreza. E aí, quando isso acontece, né, como é que essa criança chega à unidade de acolhimento? Ela chega quando é identificado que naquela família daquela criança houve alguma situação que aquela criança não pode mais permanecer por um determinado período. Ou uma violência, ou uma situação de abandono no sentido factual do abandono, ou um uso de droga dos pais, uso de álcool e drogas por parte dos pais, que inclusive é um dos principais elementos que é encontrado nas unidades de acolhimento. E aí o conselho tutelar, que é o órgão responsável, ele é chamado e ele faz a retirada dessa criança. A partir daí, a lei confere até 1 ano e meio, ok? Para que essa família possa lutar por essa criança de volta. Para que essa família possa reconstruir suas bases financeiras, familiares, de saúde e ter essa criança de volta consigo. A lei tem essa garantia, certo? Então, grande parte dessas crianças que se encontram em unidades de acolhimento, elas se encontram em unidade de acolhimento porque aconteceu algo com essas famílias, mas elas têm família, elas não são órfãos, elas estão lá porque elas estão em manutenção do vínculo familiar. E a lei dá esse 1 ano e meio de tempo para que se lute para que essa família seja ou possa recuperar essa criança. Muitas dessas mães, certo? Lutam não apenas contra isso, mas contra o estigma. Então, o grande problema que nós encontramos hoje para a compreensão da dimensão do luto e da perda na adoção é o estigma que existe em torno dessas mães a respeito da maternidade. Não se pode falar sobre a entrega, não se pode sentir qualquer sentimento que tenha uma ligação com o não desejo de ser mãe, sem que toda a sociedade construa sobre essa mulher um forte julgamento. E isso acontece em vários níveis. Então, hoje nós temos uma lei que ela tenta garantir que essa mulher que opta, que decide por entregar essa criança, ela tenha um espaço de acolhimento, ela tenha profissionais que possam escutá-la, ela tenha um conjunto de pessoas que possam dar voz a essa mulher para que ela possa fazer uma boa decisão, uma decisão consciente sobre isso, tá? O termo boa que eu utilizei relacionando-se à consciência. Nós acreditamos, do ponto de vista ético, que a ação do sujeito ela é tão mais ética quanto mais consciência ele tem do processo que ele está perpassando, certo? Então é nesse momento que se torna tão importante que o profissional compreenda que existe sim um luto forte e não dito a respeito das famílias biológicas. Esse luto, ele geralmente não é verbalizado, esse luto ele é introjetado, fazendo com que essa mulher construa imensas ideias a respeito de o que aconteceu com o filho dela, por que o filho dela não pôde ficar, será que ele está bem hoje? Eu vivenciei isso com a minha mãe biológica. Então, quando eu vi, né, aí no final a gente geralmente faz o começo, né, volta para o começo. Então, quando eu vi que a casa dela estava toda cheia de fotos minhas e tudo mais, e eu fui conversando com ela, eu senti que ainda havia dentro dela sentimentos de culpa pela entrega, sentimentos de arrependimento, um sentimento de abandono, de vazio, mas eu gostaria de ter feito diferente antes. E aí ela me contou toda a história do porquê, que ela era muito nova, que ela estava em situação de rua, e várias coisas que aconteceram com ela,
da ausência de um companheiro. Então, todos esses processos, eles culminaram para aquela entrega. Mas a mulher que faz a entrega, ela não consegue se perceber dessa forma. É nesse entendimento, certo, a respeito dessa mulher que precisa efetivamente ser escutada, acolhida, compreendida e, sobretudo, ter o apoio na sua decisão, que se torna tão importante o entendimento do luto da mãe que entrega um filho em adoção. No caso da minha, foram anos que ela passou sem poder verbalizar sobre isso. Mas a grande parte das mães que entregam seus filhos nunca mais tem essa oportunidade de encontrar esse filho, de conversar, de abrir o coração sobre o que sentiu. E ainda assim você vai ter uma série de questões que não vão poder ser trabalhadas dentro desse processo, tá? Então, entendimento a respeito da adoção no Brasil, ele é muito complexo. Quando a gente abre a televisão, a gente encontra várias notícias, crianças à espera de um lar, o perfil de adoção no Brasil é muito fechado. Todas essas questões demorariam horas para que eu pudesse conversar com vocês, para que vocês compreendessem o grau de complexidade que envolve o processo que leva uma mãe a entregar uma criança e até ela chegar na sua família adotiva. Apesar disso, independente disso, a escuta e a capacidade de ter sensibilidade para superar o mito do amor materno e ressignificar o processo de entrega das mães biológicas de seus filhos, um elemento que eu, como profissional, gostaria que ficasse dessa minha fala. Independente das dimensões aqui que eu trabalhei com vocês, mais históricas, sociológicas, do sentimento de infância, né? Fiz aí citações de alguns autores, alguns de vocês já devem ter lido os autores que eu falei. Então, independente disso, há algo aí que o profissional precisa, e que eu acho que não só o profissional, mas que toda a sociedade precisa, que é começar a acolher melhor essa mãe, a começar a entender o significado do que é essa entrega, desmistificar o mito do amor materno e quebrar com o estigma, certo? Aqui, o termo estigma, eu estou me referindo ao autor, o Goffman, que ele trabalha que o estigma, ele é uma forma pela qual uma característica, ela vai ser transformada em toda a pessoa. Então, quando a pessoa comete um crime, ela deixa de ser o fulano de tal e ela passa a ser o crime. Esse é o estigma. Essas mulheres que entregam crianças em adoção, elas também sofrem esse estigma. Então, elas deixam de ser uma mulher, elas deixam de ter sentimentos, elas deixam de vivenciar esses lutos para se tornarem efetivamente aquela que abandona. Então, para que nós possamos superar essa dicotomia que existe entre o entendimento dessa lei e a sua aplicação, nós precisamos, sobretudo nesse meio termo, da sensibilidade. É a sensibilidade profissional, é a sensibilidade daquela pessoa que está na ponta, caso você esteja hoje nessa função, certo? Que vai fazer com que, mais do que uma lei que diz que a mulher pode entregar sem constrangimento, que essa mulher realmente não tenha constrangimento, não seja constrangida, que essa mulher possa ser acolhida, que possa haver, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas, de profissionais que trabalhem para que esse luto seja, vamos dizer assim, verbalizado. Para que essa mulher encontre espaço na sociedade, para que ela possa reconstruir significados a respeito desse luto, para que ela não viva sua vida toda seguinte pensando a respeito desse processo de entrega, certo? Sem conseguir verbalizá-lo. Há uma cena do livro Mães Abandonadas que a autora fez uma pesquisa com várias mulheres que entregaram filhos em adoção e que também é uma grande dificuldade para nós pesquisadores acesso a essas mulheres, porque elas geralmente
tanto se sentem culpadas que elas não conseguem falar a respeito disso e se escondem muitas vezes por sentirem o peso que a sociedade as coloca em virtude do mito do amor materno. Então ela diz que numa dessas mulheres que ela entregou tinha um sonho recorrente, que era um sonho que ela tinha com uma criança sem rosto. Então essa criança sem rosto, ela simboliza o filho que ela entregou. E ela passou anos e anos e anos repetidamente tendo esse sonho dessa criança sem rosto. E essa criança sem rosto, pessoal, ela simboliza uma mulher também sem rosto. Uma mulher que também foi abandonada pela sociedade, pelo marido, pela família, e que naquele momento faz um ato que muitas vezes é um ato de desespero, de entregar uma criança em adoção. Tá? Esse tema para mim é um tema muito caro, pelo fato da minha atuação profissional. Então, durante a minha trajetória, né, durante o meu mestrado, que foi sobre o tema da adoção, o meu doutorado, a minha tese também foi sobre adoção. Então, é um tema que ele tem um significado muito forte para mim. E quando eu penso na minha mãe biológica, eu também penso que ela poderia ter sido muito bem acolhida, mas que a época que ela me teve, nós ainda não tínhamos leis, nós ainda não tínhamos certos entendimentos que hoje nós possuímos. Mas nós continuamos cometendo os mesmos defeitos, os mesmos erros, que é o de não haver a sensibilidade dos profissionais para receber essa mulher, para construir com essa mulher uma nova realidade. E a partir desse momento também produzir, vamos dizer assim, uma mudança efetiva a respeito do trabalho relativo à adoção. Até porque muitas dessas mães que não se sentem nas instituições acolhidas, elas podem muito bem entregar uma criança diretamente a uma pessoa para que essa pessoa adote, o que é hoje proibido pela lei. Tá? Então, hoje a lei não permite que nós entreguemos crianças diretamente aos outros. Existe um cadastro nacional de adoção, né, que o nome certo hoje é o Sistema Nacional de Adoção. Foi uma mudança em 2019. Então, existe o Sistema Nacional de Adoção e toda adoção ela deve seguir uma fila municipal que é cadastrada dentro do Poder Judiciário. Por que que muitas vezes essa legislação ela não consegue se aplicar na realidade? Porque lá na ponta, quando essa mulher está desesperada e não sabe o que fazer com aquela criança, ela não encontra suporte, ela não encontra apoio, ela não encontra um conjunto de profissionais dispostos a atendê-la e dispostos a fazer os encaminhamentos corretos para cada tipo de situação. Tá? Então, se nós queremos que as leis se efetivem, se nós queremos que essas mulheres tenham espaço, tenham fala, sejam acolhidas e possam trabalhar aquele luto que elas irão vivenciar por ter entregue uma criança, esse luto ele precisa ser discutido, ele precisa ser entendido e isso só acontece quando ocorre um recebimento sensível, certo? E um acolhimento verdadeiro dos profissionais e das pessoas que trabalham diretamente com essa temática, tá? Então, gente, vamos chegando aqui ao final do nosso debate. É um tema que me empolga muito por conta da história que eu tenho de vida e também da minha história de atuação profissional e de estudos acadêmicos. E é um tema grande, é um tema vasto, é um tema que é envolvente quando você vai estudar com ele. E eu espero aqui ter conseguido construir com vocês, né, o objetivo do nosso trabalho, que era suscitar em vocês o interesse por compreender melhor da adoção, compreender melhor o que é a entrega, desconstruir esse mito do amor materno, entender as situações em que isso acontece, compreender como a lei brasileira hoje procura dar conta dessa demanda, procura dar conta dessa mulher que deseja entregar esse filho e como as perdas e os lutos que são advindos disso, que são advindos da entrega, não são verbalizados e necessitam, sobretudo, de acolhimento verdadeiro e sensível dos profissionais para que essas mulheres possam ser entendidas e apoiadas em sua decisão, seja qual for ela, tá? Agradeço demais a vocês pela oportunidade, espero que tenha sido um momento de construção com vocês também, de conhecimento, e torço para que todos possam estudar, entender melhor o tema e quem sabe um dia se acolherem uma mulher que deseja entregar o filho, possam fazer isso da maneira mais sensível e mais humana possível. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Diogo. Muito obrigado.
teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!